Rosana, fala pra gente, qual é o sentido da oração? Qual é o sentido de buscar algo mais na presença de Deus? Isso que nós chamamos simplesmente de oração, tem o que mais por trás desse ato? É tão interessante que quando Deus ele nos dá uma orientação, ou Ele nos dá um conselho, sempre tem um propósito muito maior do que muitas vezes enxergamos. As pessoas muitas vezes consideram que a oração é simplesmente uma forma de nós nos colocarmos na posição de seres humanos inferiores, prestando homenagem e reconhecendo que existe um Deus superior. Mas a oração, isso está provado cientificamente, que ela atua em uma região do nosso cérebro, que é o sistema límbico, especificamente na região mesolímbica, e ali ela faz com que libere substâncias muito importantes que trazem para nós um senso de pertencimento, um senso de melhora a nossa autoestima e faz com que nós sintamos uma sensação de bem-estar muito grande. Isso é comprovado cientificamente. Estar em oração, e esta é a proposta da oração, é abrir o nosso coração como se abre a um melhor amigo. E quando nós vamos a uma sessão terapêutica, o que nós queremos? Contar o que vai no nosso coração, na certeza de que alguém que está ali para nos ouvir, vai não somente nos ouvir, mas também nos indicar um caminho melhor para seguir. Uma nova forma de pensar, de lidar com os nossos problemas. Quando abrimos o nosso coração para Deus, é exatamente isso que está acontecendo. E eu posso dizer isso como estudiosa do assunto, mas principalmente como cristã, e digo isso com muita certeza, que não existe melhor psicoterapia do mundo do que a oração. Porque quando eu ajoelho diante de Deus, eu estou dizendo assim: Senhor, eu tenho as minhas fragilidades e acredito que o Senhor pode resolver todas elas. E Ele pode resolver. Amém. E quantos nós conhecemos que têm as suas vidas resolvidas ou têm pelo menos encontrado esperança a partir da oração? E por isso que também Isaías diz que a oração não pode ser uma vã repetição. Porque quando estamos só repetindo, nós não estamos refletindo. Não estamos colocando diante de Deus a angústia ou as alegrias daquele dia, daquele momento. Não estamos sendo autênticos. Então, oração é isso, e é por isso que funciona com família. É por isso que funciona entre somente mim e Deus. É colocar o que sinto. É colocar as minhas fragilidades e também colocar os meus progressos diante de alguém que pode me ouvir e que pode me ajudar. Mas uma das questões é essa. A gente percebe que os maiores casos de superação da história da humanidade, aqueles que passaram pelo Holocausto, né, aquela história toda da Segunda Guerra Mundial, o elemento fé foi indispensável. E hoje, quando nós olhamos, a própria ciência diz que, por exemplo, a oração, ela faz aumentar a ativação do sistema de recompensa. Ela libera dopamina, endorfina. Saber que alguém está orando por nós também traz para este corpo um alívio do estresse. Quando nós oramos, diminui o batimento cardíaco, traz aquele alívio, pode diminuir os picos de hipertensão, pode diminuir até os quadros de diabetes. A fé, ela nos traz a certeza de que nós estamos sendo cuidados por alguém maior e que nós nascemos para um propósito especial. E quando eu olho para mim e não me vejo simplesmente como um encontro amoroso ou não entre dois seres humanos, mas que a minha existência foi programada por alguém que via que eu existir faria diferença para a história de alguém, isso traz para mim o senso de pertencimento. E o senso de pertencer a alguém que pode todas as coisas traz para mim a certeza de que esta condição de sofrimento não é o fim e eu posso sair dela. É tão interessante quando a gente fala de oração, por exemplo, quando a gente vai para a física quântica, não vou falar de física quântica, mas é muito interessante. Quando a gente fala, por exemplo, de oração, por que a gente fala muito de orar um pelo outro, né? Oração intercessória. Nós hoje conseguimos provar, se é que a gente precisa de provar, né? Mas dentro da física quântica, o quanto que eu orando aqui por você em outro lugar do mundo, a minha oração chega até você. A gente consegue provar isso dentro da ciência, como que algo que acontece aqui pode modificar um corpo que pode estar a milhares de quilômetros de distância.